Mas antes de falarmos dessas empresas, vamos revisar rapidamente o que aconteceu aqui nessa última semana, né, onde o Ibovespa ficou lateralizado, né, caindo 0,04, uma lateralização, enquanto aqui o S&P 500 subiu um pouquinho, 0,23, mas também é quase que uma lateralização aqui. Os indicadores econômicos no Brasil mais importante foi o IPCA 15, onde a inflação veio um pouco acima do esperado, era esperado 0,31, veio 0,36, porém nós seguimos ainda na trajetória de queda na inflação que a gente compara no ano a ano, mas temos que tomar cuidado porque quando pegamos essa base comparativa bem baixa aqui, é bem provável que aumentemos a inflação. Lembrando que a nossa meta de inflação é 3%, com o limite aqui de atingir de 4,5%. Então, de novo, a meta é 3, mas o limite máximo seria 4,5%. E segundo as previsões aqui de vários órgãos, é que nós devemos terminar o ano aqui em torno de 4%. Então, vamos ficar dentro da meta, porém, não com grandes folgas para sair reduzindo a Selic a mais aqui, como o governo vem pedindo. Então, é bem provável que terminemos o ano realmente com aquela Selic lá projetada para 9%. Já nos Estados Unidos, no feriado, na sexta-feira, teve aqui a divulgação do PCE, que é a inflação ao consumidor, ela atinge aqui 2,5 analisado, e olhando o núcleo, né, realmente aquela inflação mais importante de considerarmos, ela veio aqui em 0,3 no mês, veio também dentro do esperado, que também dá uma boa sinalização que a inflação vai voltar aqui a uma trajetória de queda. Lembrando que a principal inflação que a gente acompanha nos Estados Unidos é o IPC, porém, ainda assim é importante ficar de olho aqui no PCE, que dá alguns indícios aqui para onde vai a inflação, tá? No entanto, para mim, o grande destaque da semana fica na quinta-feira, com o PIB dos Estados Unidos sendo divulgado em 3,4, era projetado 3,2, então o PIB vem aqui acima do esperado pelo mercado. Novamente, os Estados Unidos vem aqui com um PIB forte, e por mais que isso aqui possa, de repente, causar uma pressão aqui na taxa de juros americana, o que acontece no longo prazo é que a economia americana vem crescendo muito, vem crescendo constantemente. E o que isso representa para as empresas? Crescimento bem acima da média das empresas brasileiras. Então, por isso que é importante a gente diversificar também. Então, olha só, eu vim aqui na Coinfield, peguei um ETF de ações brasileiras, o EWZ, tá? E aí a gente vai ver a performance ali desde antes da pandemia, início de 2020. Então o EWZ ele está com uma performance em dólar, né, de menos 31,3%. Mesmo com essa volatilidade toda, eu sei que deu para a gente ganhar bastante dinheiro aqui no Brasil, porque a gente acaba comprando nos fundos, porque a gente acaba comprando algumas ações específicas, a gente não compra um ETF geral do Brasil, né, mas ainda assim, às vezes, como o Brasil está muito travado, isso aqui já vem de muitos e muitos e muitos anos, as ações aqui performam pior do que nos Estados Unidos, né? Se a gente voltar um pouquinho mais atrás ali no governo pós-Dilma, realmente a gente vê alta significativa na Bolsa Brasileira, então por isso que às vezes é bom ficar também comprado nos fundos, que quando ela dispara forte, porém tivemos o azar aí mundial de acontecer a pandemia, que despencou demais as ações do Brasil, e aí nós não estamos ainda recuperando aquilo, né? Se a gente pegar aqui de um período aleatório ali, meados de 2016, nós temos uma alta de apenas 10%. Então a bolsa está barata novamente e talvez tenhamos essa alta na sequência. Pode ser que aconteça, só que a política e a economia precisa colaborar com isso. Então eu coloquei aqui o ETF SPY, que é o S&P 500, né, as 500 maiores ações aí dos Estados Unidos, e olha a performance, 63,2% de alta, uma alta considerável. Então o que isso significa? Significa que não vale a pena investir no Brasil? Bom, não é esse lado que eu tomo, tá? Mas eu acho que vale a pena diversificar, né? Vale a pena ter um pé lá nos Estados Unidos, porque a economia dos Estados Unidos é muito forte. Então o grande medo é se você está comprando topo. O problema é que os topos anteriores dos Estados Unidos sempre foram superados, né? Você pode passar por um período de queda, realmente às vezes pode ser longo, mas ao longo do tempo você se recupera, tá? E não tenha medo quando tivermos uma queda. Eu vi muitas pessoas nessa queda com medinho aí de ai, que vai cair muito mais, não sei o quê. Paciência, perdeu o bonde. Então vamos dar uma olhada então na agenda econômica da semana, que nós temos com certeza os destaques na sexta-feira. Temos alguma fala do Jeremy Powell durante a semana, também pode causar uma oscilação, mas de modo geral nós temos segunda-feira o Boletim Focus, temos aqui PMI da indústria dos Estados Unidos, temos o índice PMI na terça-feira lá na China, na quarta-feira nós temos produção industrial, seguro-desemprego nos Estados Unidos e o PMI composto de serviços nos Estados Unidos, na quinta-feira nós temos o PMI aqui, PMI na
zona do euro. Então nós temos muito PMI, muitos dados também industriais na semana, então vai afetar muito o setor industrial, acaba afetando a bolsa como um inteiro, mas também foco aqui mais nas empresas com vínculo à indústria, né? Sexta-feira nós temos o IGPDI, o superávit orçamentário e a correlação aqui dívida PIB, isso tudo no Brasil, dados importantes. Na sexta-feira ainda nós temos o payroll nos Estados Unidos e a taxa de desemprego nos Estados Unidos. Então, com certeza, sexta-feira é o mais importante. Todo mundo atento aqui, principalmente no payroll, que aí o pessoal fica tentando ver para onde vai a taxa de juros americana, né? Enfim, atenção então, principalmente na sexta-feira. E agora vamos falar das nossas ações aqui no Brasil, começando com a Cosan. Agora nós vamos dar uma olhada no que o mercado acha aqui do resultado da Cosan. Eu já fiz o meu vídeo ali no sábado, vocês já puderam ver a minha opinião, né? Então o Itaú comenta que o EBITDA pro forma da Cosan veio 16% acima das estimativas, impulsionado aqui pela valorização de terrenos da Radar. Eu até comentei com vocês no sábado que isso aqui foi bem surpreendente, foi muito bacana, e até que ponto a gente pode chamar esse resultado de não recorrente na Radar, porque o objetivo principal da Radar é exatamente a valorização de terrenos, né? A gente não pode saber quando que isso vai acontecer, pode acontecer alguns trimestres que não aconteça, alguns até um pouco negativo, mas o que vai acontecer ao longo do tempo é valorizações positivas, e não é a primeira vez que isso acontece. A Radar está performando muito bem, está surpreendendo positivamente o mercado, inclusive eu, tá? A Cosan está indo muito bem aqui com a Radar, e foi o que acabou puxando nesse trimestre o resultado acima aqui das estimativas do mercado. Enfim, o Itaú aqui recomenda a compra da Cosan com uma alta aqui de 41,8% de margem, enquanto a BTG diz que o resultado vem em linha ou acima das estimativas. Em termos de lucro, superou 17% das estimativas por conta exatamente da Radar, compensando inclusive a decepção da Rumo em termos de lucro. Lembrando que o case da Rumo não deve ser visto assim. O case da Rumo é um case de crescimento, um case que a gente olha mais o EBITDA. O lucro ali é tranquilo neste momento, essa oscilação. Vem de um número muito forte no trimestre anterior, agora praticamente zerou, normal. Assista o vídeo lá para você entender o que eu explico da Rumo. E aí eles falam então que o histórico de sucesso da Cosan para a criação de valor em meio dos seus ciclos de investimento, e é esse momento que nós estamos passando, ciclo de investimento. Em última análise, na redução da percepção dos investidores sobre o desconto holding. Com isso, a instituição segue com a sua recomendação de compra e preço-alvo de R$30. Já a XP veio bons números também no quarto de 2023, a maioria em linha com o esperado, exceto pela Cosan Investimentos, que é a Radar, também surpreendeu a eles, né? Surpreendeu a todo mundo praticamente com a valorização aqui da terra agrícola, e a recomendação do XP é compra com preço-alvo de R$ 31,80, uma margem de alta de 96%. Então, o bacana aqui, não sei se é bacana ou se é ruim, mas diferente do que a gente costuma ver, não costumo ver isso, tá? Eu, muito confiante numa empresa, e praticamente todas as corretoras que a gente está vendo estão com a mesma confiança do que eu. Não sei se isso é bom ou ruim, mas no fato é quase que uma coisa inédita, tá? Não é normal. Normalmente, uma ação ali que eu estou confiante, pode ter algumas corretoras do meu lado, mas não é unanimidade nunca. Isso aqui é algo muito raro de se ver. E talvez você esteja na dúvida, por que com tantas recomendações de compra a Cosan não sobe muito? Ela subiu 18% no último ano, e aí na minha visão, é minha opinião, tá? É por conta que ela é uma holding, então ela acaba sendo muito reflexo aqui das empresas a qual ela investe. As empresas a qual ela investe que estão listadas na bolsa é a Rumo, a Raízen e a Vale. Volta e meia ter algum tipo de ruído nelas aí, principalmente recentemente a Vale, né, cheia de ruídos, acaba pressionando as cotações, porque a Cosan é uma holding que não vai se descolar das empresas a qual ela investe de forma muito grosseira, né? Então, é basicamente isso na minha visão, e aí eu acho a Cosan uma ótima oportunidade, não é recomendação, mas eu gosto muito dela nesse preço e fico torcendo para que ela caia um pouco mais. Eu tenho uma série de compromissos mais para baixo aqui nela, né? Principalmente aqui abaixo dos 15,50 em diante. E caso ela não caia até lá, ganhe os prêmios, que é ali os dividendos que eu faço com opções. Inclusive, se você quer saber como ganhar dividendos com opções, link na descrição do vídeo, nos comentários fixados do meu curso de opções. Antes que eu pause ele, você perca a oportunidade de aprender a ganhar esses dividendos adicionais aqui com as ações, tá? E já vamos emendar aqui na Vale. A BTG aqui fez análise dos dividendos da Vale, se o minério de ferro se permanecer aqui próximo dos $100 a tonelada. Então essa reavaliação dos dividendos da Vale pela BTG, não mais pensando em minério de ferro a 120 e 140 e agora a $100 a tonelada, por conta desse momento que nós estamos passando aqui um pouco difícil, né? Uma volatilidade no minério de ferro por conta do acúmulo dos estoques que está acontecendo nos portos chineses,
Um desses motivos aqui é essa leve desaceleração que está acontecendo no setor imobiliário chinês, está sobrando aço, as siderúrgicas chinesas estão espalhando aço para tudo quanto é lado aí no mundo, né, vendendo para tudo quanto é lado, o que mostra realmente que elas estão aqui oferta em excesso de ferro, mas o fato é que, na minha visão, está sendo muito impactado também por conta dessa questão aqui do acúmulo dos estoques neste momento. Então, esse minério de ferro ele deu uma queda, mas ele deve se recuperar um pouco aí. A demanda do minério de ferro está melhor, mais resistente que a do aço. A do aço realmente está um pouco mais bagunçada. É óbvio que acaba causando um pouco de impacto no minério de ferro, principalmente ali no minério de ferro de qualidade da Vale, mas no longo prazo eu tenho super confiança aqui no minério de ferro de qualidade da Vale, que vai ter os prêmios cada vez maiores, que é um diferencial competitivo da empresa, né? Então eles fazem aqui a projeção com o minério de ferro em torno de $100 a tonelada, na verdade $105, né? O níquel 7,50 e o cobre a 4, lembrando que a tendência do cobre no longo prazo é continuar a crescer, porque ele já é um metal muito utilizado além da transição energética. O níquel teve sim um momento de exagero ali do mercado, deu uma correção, mas também tem uma tendência aí de crescer exatamente com a transição energética. E o minério de ferro ele tende a continuar sendo muito utilizado pela humanidade, eu não vejo isso mudando, com o diferencial competitivo da Vale do minério de ferro de qualidade. Enfim, então a BTG fala o seguinte, eles acreditam na administração prudente aqui da Vale, caso os preços realmente fiquem nesses patamares, e eles vão então acabar seguindo uma política de preço política de dividendos mais conservadora, levando um yield de 6 a 7% em 2024, que ainda é um yield bacana, né? E o dividendo que eu tenho projetado para a Vale em 2024, para quem é membro do canal, dá uma olhada lá, não é tão longe do que nós estamos vendo aqui. Mas óbvio que tem também o problema da ação da Vale poder cair ainda mais, mesmo que ela já esteja descontada, mesmo que ela já esteja descolada aqui do minério de ferro. O mercado vai lá e ainda bate um pouco mais as ações. Enfim, a BTG lembra exatamente isso, que mesmo com essa queda de 20% na Vale recentemente, ainda pode acontecer mais quedas caso o mercado veja que o lucro está um pouco em risco aí com a questão do minério de ferro. Faz parte, na minha visão, isso aqui é oportunidade, no curto prazo está nos apresentando, já que o longo é promissor. A BTG mudou de lado, né? Eles tinham compra aqui na Vale por um bom tempo e resolveram migrar para neutro aí. Enfim. Continuando aqui com a Vale, ela informou sobre compra que ela fez aqui da CEMIG, tá? Ela comprou a participação na Aliança Energia, que ela detinha 55%, ela comprou os outros 45% da CEMIG, agora ela detém 100%. Essa decisão foi tomada por conta dos desinvestimentos que a CEMIG vem buscando aqui fazer desde 2020, e a Vale atualmente ela já usava, né, a maior parte aqui da energia gerada pela Aliança Energia, acabou optando então por exercer o seu direito preferencial na aquisição. Ela gera então 1.438 megawatts em capacidade instalada, né? E a Vale pagará então 2,7 bilhões aqui pela aquisição. Lembrando que o KD havia avaliado a Aliança Energia em 6 bilhões em 2015. Passado aqui alguns anos, né, a Vale acaba comprando então os 45% por 2,7 bilhões. Então, me parece um preço aqui relativamente justo. Se por um lado a inflação exigiria correção, nós também tivemos aqui a concessão diminuindo um pouco ao longo desses anos, mas o fato é que a concessão ainda é bastante longa, né? Não sei se teve alguma renovação no período, o fato é que 2040, 2042, tudo concessão longa, são duas aqui que são mais perto, 31 e 32, mas são concessões bastante longas aqui, que dão uma tranquilidade na geração aí da Vale. Outra forma de avaliarmos essa compra seria pelo PL e o PVP, de 16,5 o PL e 3,2 o PVP, mas seria uma conta que não acho muito correta, porque tem aqui impostos que deram uma aumentada nesse trimestre, pode ter um recorrente aqui dentro, então seria mais bacana de olhar o resultado, o lucro aqui antes dos impostos, ou de repente o resultado antes dos impostos e o resultado financeiro, tá? De qualquer forma, eu acho que a compra foi justa, tá? Entrando um pouco mais em detalhes dessa compra, isso aqui foi na verdade uma novela que se desenrolou aqui entre Vale e CEMIG. E o que faz desse negócio ser uma novela, primeiro é as divergências de opiniões para onde levar a Aliança Energia na visão da Vale, na visão da CEMIG, e outro ponto foi envolvendo a tragédia, né? A lama lá nessa marca acabou entrando, invadindo aqui a Aliança Energia, né, atrapalhou bastante o negócio, ele ficou parado por um bom tempo, só voltando a funcionar em 2022. Então, óbvio que isso aqui acirrou demais os ânimos entre Vale e CEMIG, mas também deixa aqui uma pendência que, na verdade, já está acertada aqui. A Vale ela é ré e beneficiária nesse caso, né, que
aconteceu ali nessa energia. Então, se ela tiver que pagar uma indenização, por exemplo, de, vamos chamar 200 milhões aqui, né? 45% ainda será de direito da CEMIG, tá? Porque ela era ali a parceira até no momento aí da tragédia. Então, a Vale adquire aqui 100%, mas ela ainda tem que pagar a indenização 55% para ela mesma, né? E 45% vai lá para a CEMIG.